Olá, turma! Então, vamos continuar nossos estudos na circunferência trigonométrica. Nós vamos avançar ainda mais, é óbvio, com os conceitos trigonométricos. E na aula de hoje nós vamos ver a definição de seno e cosseno na circunferência trigonométrica. Nós já trabalhamos muito esse conceito nos triângulos, né? No triângulo qualquer, no triângulo retângulo, e agora a gente vai trabalhar com esses conceitos dentro da circunferência. Então vamos lá. Primeiro, né? Vamos revisando aqui alguns conteúdos. Nós temos a circunferência trigonométrica, que é a circunferência centrada na origem de raio 1, e o sentido positivo é o sentido anti-horário. Nós temos uns pontos de interseção dessa circunferência com os eixos cartesianos, que vão ser muito utilizados a partir de agora. Vamos pegar um ponto P, pertencente a essa circunferência, para determinarmos um arco AP e todas as construções a partir dela. Então, nós estávamos vendo nas aulas anteriores que, para esse arco AP, eu traçava aqui, ó, o raio da circunferência e pegava o ângulo aqui que subtende esse arco. Nós vamos continuar utilizando isso. Só que antes de eu passar para essa parte, nós precisamos analisar alguns pontos aqui de interseção desse ponto P que eu escolhi ao longo da circunferência com os eixos coordenados. Então, olha lá. Ó. Primeiramente, eu vou traçar uma reta perpendicular ao eixo das abscissas, passando pelo ponto P. E aí nós vamos obter este ponto de interseção aqui, né? Com o eixo das abscissas, esse ponto que eu estou chamando de C. Com isso, eu defini aqui um segmento PC nessa reta. Então, agora eu vou vir aqui, ó, eu vou desabilitar essa reta só para não ficar tão poluída assim a visão. Mas, ó, por exemplo, se eu modificar aqui, ó, o ponto P, seja no primeiro, no segundo quadrante, no terceiro ou no quarto, aí nós vamos ter o ponto P, né? Então, se eu vou ter a movimentação ali de C de acordo com essa projeção ortogonal aqui de P sobre o eixo das abscissas. Então, eu vou desabilitar aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui no eixo Y. Só que antes disso, ó, eu tenho o segmento OC também, não é isso? Quando eu formei esse ponto P, eu tenho esse ponto aqui, ó, esse segmento PC e esse segmento OC. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso de um triângulo. Para eu fechar esse triângulo aqui, OPC, basta eu pegar ali o segmento que é o raio da circunferência. Então, beleza, que a gente sabe que ele mede uma unidade de medida pelo fato de ser a circunferência trigonométrica, certo? Então, a gente está com essa construção ali. E aí, a partir disso, ó, isso aqui em nenhum momento sumiu. Eu tenho esse arco AP, que é subtendido aqui, né, por uma medida. E essa medida é o ângulo central ali que a gente está trabalhando, certo? E aí, o que eu quero que vocês observem? Esse segmento aqui, à medida que eu vou movimentando o arco AP, ou seja, o ponto P que eu pré-determinei inicialmente, eu tenho esse segmento PC aí, que nada mais é do que o quê? A projeção aqui de P no eixo Y. Vocês concordam comigo? Ó, é o mesmo valor, né? Igual quando você tem um ponto, você tem duas coordenadas, você tem a abscissa do ponto, que é essa medida aqui, e a gente tem a ordenada do ponto, que é essa outra medida aqui. Então, eu quero que vocês observem esse segmento PC aqui, neste segmento OH, que eles têm a mesma medida. E aí, neste triângulo aqui, ó, no triângulo OPC, eu vou definir o seno e o cosseno. Por enquanto, aqui nós vamos ver no primeiro quadrante. Então, ó, qual a definição de seno que a gente já viu nas aulas anteriores? Seno de um ângulo qualquer é dado pelo cateto oposto a esse ângulo, dividido pela hipotenusa. No caso do triângulo OPC, o cateto oposto é o PC e a hipotenusa é o OP, que é o raio. Mas quem é PC? PC é o Y, é a coordenada Y do ponto P, ou seja, é a ordenada de P,
certo? Então, para esse caso, para essa construção que eu tá medindo, tem um comprimento de 0,68 e o raio é sempre 1. Então, ó, eu posso fazer isso aqui, ó, para vocês observarem, ó. Exibir ali o rótulo para a gente ver que realmente é esse 0,68. Então, observa aqui, ó. Se eu fizer essa movimentação aqui, ó, do ponto P, ele vai me dando instantaneamente qual é o comprimento desse segmento, certo? Então, tomando como base a circunferência trigonométrica e o triângulo OPC, o seno desse ângulo alfa, que é o ângulo que subtende o arco AP, nada mais é do que o quê? A ordenada do ponto P, certo? Ou seja, o y do ponto P. Esta é a definição. Então, se eu tiver na circunferência trigonométrica, eu tiver um arco qualquer, e eu quiser saber qual é o seno desse arco, basta eu olhar o quê? Pela ordenada do ponto, certo? Das duas coordenadas aqui. E vamos definir também o cosseno desse ângulo. O cosseno do ângulo alfa nada mais é do que o quê? Cateto adjacente pela hipotenusa. Então, ó, nesse caso, cateto adjacente OC e hipotenusa OP. Então, eu tenho que o cosseno de alfa nada mais é do que o quê? A abscissa do ponto P, certo? Eu posso vir, deixa eu descer um pouquinho esse ângulo, eu posso vir aqui também, ó, nesse segmento OC e exibir o rótulo, para vocês observarem de onde está vindo esse 0,65 aqui, ó. Então, ó, basicamente é isso. O seno de um ângulo nada mais é do que a ordenada do ponto P, que é a extremidade aqui do arco, com origem em A e extremidade em P, que é o ponto que a gente escolheu. E o cosseno nada mais é do que a abscissa do ponto. Isso por quê? Porque a hipotenusa sempre vai ser 1, que é o raio da circunferência trigonométrica, certo? E aí, vamos observar nesse triângulo aqui, o teorema de Pitágoras, né? Já que esse ângulo aqui é um ângulo reto. Então, fazendo o teorema de Pitágoras do triângulo OPC, nós temos o quê? Que OC ao quadrado mais OP ao quadrado é igual a 1. Mas quem é OP? OC. OC é o cosseno do ângulo. Quem é PC? É o seno do ângulo. E quem é o raio? 1. Então, essa daqui é a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo sempre vale 1 para qualquer que seja o ângulo, certo? E essa relação é caracterizada como a relação fundamental da trigonometria. Então, ó, observa para esse caso aqui, ó. Esse caso, o ângulo alfa aqui está valendo 42,39. Então, se a gente observar, ó, 0,67 ao quadrado, que é o seno, mais 0,74 ao quadrado, é aproximadamente 1. Eu coloquei esse sinal aqui de aproximadamente, porque eu estou fazendo um arredondamento de 2 casas decimais. Então, isso aqui, ó, eu posso vir em qualquer quadrante, certo? Então, ó, aí eu quero que vocês observem o seguinte, ó. No segundo quadrante, ó, o seno, ele assume valores o quê? Positivos. E o cosseno assume valores o quê? Negativos, certo? Ah, mas não tem segmento negativo. No triângulo, esse segmento aqui, ó, por exemplo, é 0,83. Mas nós sabemos, porque eu estou falando do comprimento desse segmento, mas ele está em módulo. Porque a abscissa do ponto aqui, na verdade, é menos 0,83. Então, ó, no terceiro quadrante, o seno é o quê? É o y. É negativo. E o cosseno é o quê? Negativo também. Já no quarto quadrante, ó, o cosseno é positivo e o seno é negativo. E outra coisa que nós podemos observar ainda, ó, por exemplo aqui, ó, o ponto B tem coordenadas 0 e 1. Então, vamos chegar a esse ponto P lá, ó. Quanto que vale o seno de 90? Você olha para o y, 1. E o cosseno de 90? 0. Lembra que eu falei que nós iríamos usar muito esses pontos aqui de interseção? Agora, vamos vir aqui, ó, para essa extremidade.
Quanto que vale o seno de 180? 0, que é o y. E o cosseno? Menos 1, porque é a abscissa do ponto. Vamos lá para o 270 graus. Quanto que vale o seno de 270? Menos 1. E o cosseno de 270? 0. Só lembrar, seno você olha para o y, cosseno você olha para o x. E aqui, para o arco de 0 graus, o seno de 0 vale 0 e o cosseno de 0 vale 1. Espero que tenha ficado claro. Nós vamos colocar em prática agora esses conhecimentos fazendo alguns exercícios.